Oi, Carla, tudo bem? Oi, boa noite. Pelo menos em Portugal, boa noite. Bom dia, olá, um oi para vocês. Aqui no Brasil já, pelo menos o horário de Brasília é 18h36, 6 horas e 36 minutos da tarde, então já é quase boa noite. Boa noite, pessoal que acompanha a gente, boa noite a todo mundo. Vamos esperar só alguns minutinhos para o pessoal que eventualmente está recebendo agora a notificação de que o vídeo está indo ao vivo, está indo de forma pública. Já aproveito até para agradecer mais uma vez, Carla, por estar aqui conosco, com a gente. Eu sei que aí em Portugal é um pouquinho mais tarde já, né? Já está um Sim, pouquinho mais final da a gente noite. aqui tá, são 10h30 da noite, mas a gente está no horário de verão e agora está todo mundo de férias. Então, quem sabe está todo mundo voltando da praia, comendo. Tá muito calor aqui. Bom, talvez não tanto como no Brasil, mas tá calor, todo mundo tá no modo praia, então tá tudo assim de boa, né? Sem muita Aí pressa. no verão aí escurece mais tarde, não escurece mais tarde? Ah, sim, mas os dias agora já estão ficando mais pequenos. Agora está escurecendo às 9 da noite, a gente fala. Tá, estão diminuindo agora. Está Não. escurecendo às 9, ao menos estava escurecendo às 9h30, agora está reduzindo um pouquinho, os dias estão ficando mais pequenos. Mas bom, é agosto, para a gente é o mês das férias, então o mês do sol, da praia, festivais, tudo isso, né? E o verão de vocês aí é quantos graus, mais ou menos? Uns 35, 34? Olha, agora climate change, né? Tá tudo mudando, mas digamos aqui em Lisboa, 40 graus Nossa, máximo, trinta 40? 5, 30, depende, né? Eu tô aqui a meia hora de Lisboa, um lugar que chama Sintra, quem sabe vocês conhecem, é Aham. patrimônio da humanidade. Então a gente tem a serra e tem o oceano. E aqui tá sempre mais fresco, né? Meus amigos ficam zoando, dizendo que aqui tá sempre frio. Então agora é um privilégio ter esse tempo aqui. Olha só. Bom, só esperar mais um minutinho, tem Sim. algumas pessoas Mas aqui a me gente avisando. está bem, a gente está aqui perto tem um farol que chama Cabo da Roca, que falam que é o ponto mais ocidental da Europa. Então tem sempre muitos visitantes visitando esse ponto e tirando fotos quase nesse ponto já dentro do oceano, né? Tá bem entre Lisboa e a costa, né? Estamos aqui perto do mar, sim. Mas falar pra você, ô, Carla, tá tão calor quanto no Brasil, viu? Porque 40 graus, minha Nossa Senhora. E aí, É quente, hein? Brasília agora, quantos graus são? Aqui onde eu tô em Maringá, na cidade de Maringá, no estado do Paraná, que é um pouquinho mais no sul do Brasil. 23 graus, 23. Então tá um pouquinho calor também, mas mais fresquinho já. Ok. E aí vai esfriar mais um pouco. 23 de máxima? Ah, não, de máxima hoje foi 28. 28. Ah, então é parecido, né? Hum, Estou falando para você de máxima, né? Agora tá menos, felizmente, ah, senão tá. a gente não tem como, né? Não, aí você pega, por exemplo, Rio de Janeiro assim, nossa, daí é bem mais quente. Sim, sim, Bom, sim. considerando que já passou aí uns 5 minutinhos, vamos começar então, cara. Eu só queria Sim, a nossa introduzir. audiência está subindo, né? Tô vendo os números subindo, o coração aqui já tá começando, né? O pessoal tem muito interesse em ouvir sobre esse assunto, até porque nós temos eleições no Brasil ano que vem, eleições municipais. A Transparência Eleitoral Brasil vai lançar a sua terceira missão de observação eleitoral nacional. Nós já tivemos a primeira, que foi justamente em eleições municipais, em 2020, a segunda nas eleições gerais de 2022, no ano passado, e teremos agora a terceira missão, que será nas próximas eleições municipais, 2024. É por isso que há um interesse muito grande das pessoas em entender sobre um pouco do assunto, sobre observação eleitoral, entender qual é o objetivo, como a missão funciona, o que, que a missão faz, qual que eventualmente são os exemplos de missões de observação ao redor do mundo, enfim, conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. E por isso, nós estamos aqui no nosso segundo encontro. O primeiro encontro foi com o Nicolás Bravo. Ele trabalhou e já trabalhou muito tempo com a Carla, trabalhou no The Carter Center, inclusive na missão do ano passado, de 2022, aqui no Brasil.
Eu pude conhecer a Carla e o Nicolás ali, foi uma experiência muito bacana. A Carla ela é coordenadora do VOT Direitos Humanos, Eleições e Democracia. É um centro de estudos sociais, né, Carla, da Universidade de Coimbra, em Portugal. Ela é professora adjunta no Instituto Politécnico de Leiria, no Departamento de Ciências Jurídicas. E, como eu disse, ela integrou a missão do The Carter Center para as eleições de 2022 no Brasil, como especialista legal e eleitoral. Ela é membro do The Electoral Integrity Project, onde ela foi investigadora convidada pelas universidades de Sydney e de Harvard. Trabalha na área de eleições e democracia com instituições internacionais, como o IDEA, né? Essa instituição é muito, muito bacana, International IDEA, com o The Carter Center, entre outros. Ela trabalhou na Justiça Eleitoral em Estocolmo e Jacarta em 2018, na Cidade do México em 2019. É um currículo bem extenso mesmo. E ela trabalha com questões mais voltadas à democracia, direitos humanos, eleições de forma geral. Foi assessora jurídica eleitoral na PNUD da ONU, em Timor-Leste, para o ciclo eleitoral de 2012. Foi observadora eleitoral internacional em diversas missões e instituições. Foi assessora jurídica na Assembleia da República de Portugal, 2006 a 2011, e membro da Comissão Nacional de Eleições de 2010 a 2022, entre várias outras qualificações, com doutorado em Relações Internacionais, Política Internacional e Resolução de Conflitos pela Universidade de Coimbra, mestre em Direitos Humanos e Democratização e licenciado em Direito pela FDUNL. Bom, Carlos, peço até perdão se eventualmente omitir alguma qualificação sua aqui, porque o seu currículo é gigantesco. É uma qualificação assim, de grande prestígio mesmo. E até uma honra estar aqui falando contigo, poder compartilhar um pouquinho do conhecimento, enfim, ouvir você um pouquinho sobre esse assunto. Então, Carlos, eu tinha até pensado, conversei contigo, né, sobre como a gente poderia dialogar sobre observação eleitoral de uma forma geral, mas eu acho que eu queria abrir primeiro, assim, de forma bem, bem livre para ti, para você falar um pouquinho o que você entende como observação eleitoral, ou seja, o que você já estudou sobre, o que você já experimentou, como que você definiria observação eleitoral? Uhum. Olha, obrigada. Espero que todo mundo não tenha adormecido, não é? Com essa descrição extensa. Também quer dizer que eu já fiz algumas coisas até há alguns anos, mas vou tentar disfarçar aqui, né? E deixa eu só, estou lendo o chat e alguém fez aqui um comentário, desculpa, eu não consigo anotar os nomes todos, que é bom ter uma mulher falando sobre esses assuntos. E, bom, total sintonia, né? Você falou aí, eu fui membro da Comissão Nacional de Eleições em Portugal e por 2 mandatos eu fui a única mulher e era a mais jovem no meio de 10 membros. Então, tipo assim, esse discurso, para mim, total. Igualdade de gênero, ter mulher falando sobre isso, sim, estamos juntos, né? E a segunda coisa, que poderia ser a primeira, para mim, olha, super obrigada, é um gosto estar aqui trabalhando com vocês, com a Transparência Eleitoral Brasil, que também tem uma super mulher, entre muitas mais, trabalhando aí, que é a Ana Cláudia, e todos vocês fazem um trabalho fantástico, João, e poderia estar aqui falando de mais gente, que não tive a oportunidade de conhecer todos vocês, mas parabéns para vocês e pelo trabalho todo que vocês fazem. Então, tipo assim, para mim é um gosto estar aqui, super obrigada pelo convite. E eu acho que assim já posso começar falando o que é isso da observação, que é uma coisa recente no Brasil, e o trabalho de vocês teve muita visibilidade agora na última eleição, não é? Que todo mundo que é brasileiro e comprometido com a democracia sabe a importância que teve essa última eleição, não é? E a importância também da observação eleitoral como forma de criar participação da sociedade em geral, né? E no caso de vocês, que tem muita gente jovem ou que não é tão velha, digamos assim, os estándares mudam um pouco, de ter um jovem se interessando pela democracia, que no fundo é a importância de cada um de nós, né? Por exemplo, você falou aí no Electoral Integrity Project, minha apresentação esse ano foi na conferência, foi sobre a observação como forma de criar espaço para mostrar para a sociedade o que é uma eleição. E também uma das coisas que pode trazer é a criação de confiança, né? E todos vocês sabem muito bem, melhor que eu,
a questão que se criou no Brasil, por exemplo, com a desconfiança que foi gerada sobre o processo eleitoral. Então, tipo assim, a observação também pode servir para mostrar que não tem nada para esconder. E que há coisas que, como em todos os países, podem ser melhoradas, né? Eu tive agora, recentemente, fazendo observação numa missão eleitoral em Espanha, aqui bem do lado, com a ODIR, com a ECE, e Espanha é uma democracia super consolidada, né? Mas sempre tem coisas para melhorar. Por exemplo, em Portugal, meu país, a ODIR também observa as eleições e faz relatórios, e é uma forma de ter um olhar, no caso da observação internacional, ter um olhar de fora, de alguém, de pessoas que são habituadas a olhar para as eleições e ter um olhar fresco e que diz, olha, tem isso aqui, vocês de repente podem melhorar, podem fazer de outra forma esse processo. Mas é também, da forma como eu vejo, uma forma de convidar quem não está no sistema eleitoral a fazer parte, observar, ver como funcionam as coisas e sempre com o objetivo de fazer uma crítica construtiva. E se houver alguma coisa a melhorar, sim, mas às vezes tem autores que a gente fala, que baita processo, né? Tá tudo, vocês estão fazendo as coisas muito bem, né? Também tem essa parte de analisar, isso é muito bom, né? Sim, até porque, ô, Carla, a gente recebe algumas dúvidas, comentários sobre o que seria observação eleitoral. E o pessoal tem a sensação, as pessoas que talvez não tenham tanta familiaridade com o assunto, de que é um conjunto de pessoas que às vezes funciona como a justiça eleitoral, como parte da autoridade eleitoral, ajuda ali, contribui com o processo eleitoral como se fosse do poder eleitoral. Mas existe essa diferenciação, né? Porque a missão, ela o quê? Ela acompanha o processo e depois ela faz as sugestões, né? Sim, é um olhar de fora, né? Ou seja, observar, como a palavra indica, e é muito simples mesmo, a pessoa observa. Imagina que a gente vai num sítio que tem uma fraude acontecendo. A gente não pode fazer nada, o que a gente vai fazer é observar e botar no relatório, se achar que foi isso que aconteceu, né? Então, a gente não é parte do processo, a gente está de fora, e um dos princípios da observação eleitoral é que é sempre a soberania do país e das autoridades eleitorais. Então, se falarem, você tem que sair, você pode falar, não, mas eu sou observador, tenho direito de estar aqui, mas se falarem que você tem que sair, você soberania total, não é? A gente não sobrepõe. Mas é uma análise e é útil também. Eu acho que, voltando, eu gosto muito tenho vindo a desenvolver essa área, ligando isso com a participação. Por exemplo, vocês na transparência, vocês envolvem muita gente, vocês dão formação, explicam. Opa, não sei se eu caí, se ela caiu. Deixa eu só confirmar aqui se fui eu que travei. Espera aí, pessoal, deixa eu ver se é eu, se é ela. Eu acho que a Carla caiu. É, a Carla travou. Deixa eu só aceitar aqui de novo. É, eu vi que ela caiu aqui. Eu vou aqui, ó, aceitar. Oi, Carla, tá me ouvindo? Aí, né? É, você caiu um pouquinho, mas já voltou já. Sei. Já estamos de volta, né? Você estava falando, Mas você estava falando na hora que você travou, sobre a questão da participação das missões sem se imiscuírem, sem interferir no papel do poder eleitoral, da justiça eleitoral, né? E você estava falando que a transparência eleitoral movimenta uma certa quantidade de pessoas. Você parou bem aí, mais ou menos. sim, foi até aí que vocês ouviram. É. E então, o que vocês fazem também é um exemplo do que se pode fazer, que é pegar um público jovem e falar, bom, eu vou te explicar o que é uma eleição, porque tem muita coisa aí, não é só... Vocês têm urna eletrônica, mas não é só o dia, tem como é que são os candidatos, como é que a pessoa se torna, as condições de fazer a campanha,
se as pessoas têm, as candidaturas têm iguais oportunidades, todas essas coisas. E o que eu noto também, você falou aí, eu também coordeno formação sobre observação eleitoral, e as pessoas ficam muito motivadas para a causa da democracia e querem participar, querem votar, explicar, falar para amigos, para vizinhos, como é importante participar. Uhum. E eu acho que isso é super importante ter essa noção. E há uma ferramenta internacional do IDEA, precisamente, que se chama abordagem ao ciclo eleitoral, que explica, tem uma planilha, o que é uma eleição. E começa logo quando você faz a lei eleitoral, né? Quando você diz quem pode votar. Por exemplo, no Brasil, podem votar as pessoas com 16 anos. Aqui em Portugal começa aos 18, né? Mas então, quando você faz a lei, você já determina muita coisa. Por exemplo, vocês aí têm observação eleitoral, aqui em Portugal não está regulado na lei. Então, é assim, meio controverso se pode, se não pode. E isso é super importante também haver essa marcação de espaço e dizer, não, nós somos sociedade civil desinteressada, a gente quer ver o que está por trás de uma eleição, a gente quer entender como funciona a urna, como funciona a contagem, as candidaturas, se os partidos têm representantes, têm fiscais, se não têm, e tudo isso faz parte, é super válido motivar a sociedade civil, em particular os jovens, para participar e tomar parte nesse processo, não é? Como você está aumentando a participação dentro do próprio processo eleitoral, né? Não, isso aí que você disse é muito interessante, porque justamente muitas pessoas que fazem observação eleitoral, até a observação nacional, acabam descobrindo elementos, circunstâncias, aspectos da própria eleição do seu país que antes nem conheciam. Então, eu cito um exemplo: nós fomos acompanhar pela Transparência Eleitoral a carga e lacre das urnas, que é o processo de geração das mídias, que é o conteúdo ali que é inserido na urna eletrônica para que você possa visualizar o candidato ou a candidata. E existe uma cerimônia que a Justiça Eleitoral aqui no Brasil faz com todo esse conteúdo para poder selar a urna eletrônica e dar uma legalidade ali, você conseguir fechar a urna de certa forma e poder proteger ela, né? Então essa cerimônia quase ninguém frequentava. Os partidos políticos eram convidados, mas ninguém ia na cerimônia, ninguém acompanhava de fato, sabe? Então, assim, você acaba até descobrindo elementos da sua própria eleição, o que é muito interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre esse assunto, assim, né? Sobre os vários processos de uma eleição. Na tua experiência, Carla, com algumas organizações, a observação eleitoral, ela acompanha a partir de que momento? Assim, a gente tem muita eleição como o dia da votação. Você chega lá no dia, votar e é isso. Mas nós sabemos que existem vários outros passos antes e passos posteriores, depois. As organizações que você já trabalhou, como que funcionava a observação? Ela ia antes, ia só no dia da votação? Como que era? Olha, quando a gente fala de observação eleitoral, tem muita diversidade também, isso faz parte. Eu acho que e tem também a observação internacional, que eu fiz, por exemplo, no Brasil, e Uhum. tem a observação nacional, que foi o que vocês fizeram. E toda essa observação tem o seu valor. O importante é que a gente ajuste, como em tudo, os objetivos com os meios que nós temos, não é? Então, varia muito com cada organização, organizações que vão uns dias antes, umas semanas, há outras que ficam trabalhando remoto, por exemplo. Para analisar a lei eleitoral, você não precisa necessariamente estar no país, você não precisa, se for no dia da eleição, da votação, você vai ver pouco. Então, o que você tem que fazer é ajustar o que você vai fazendo. Por exemplo, aqui a questão, vamos falando novamente, a questão de gênero. Você pode fazer uma observação eleitoral mais focada nesse aspecto do gênero. Então, você pode falar que eu vou olhar para quantas mulheres tem concorrendo, quantos homens têm. Quantas mulheres estão no dia da votação operando a urna eletrônica ou fazendo essas tarefas, quantos homens têm. Você pode fazer esse corte de gênero. Então, Uhum. tudo é válido. O que você tem que ter cuidado é sempre ajustar e dizer, nós vamos fazer isso, esses são o mandato da missão, os termos de referência, e é o que você vai botar no relatório final, que é uma grande mais-valia dessas missões, é o relatório que é produzido.
Então, eu diria, tudo tem seu valor. Por exemplo, observação internacional, as pessoas têm mais, eventualmente, mais comparação, porque já fizeram em mais países. Mas observadores nacionais conhecem a realidade, então eles têm um conhecimento que um observador internacional, que chegou há poucos meses, não pode ter. Então, é, Uhum. eu diria que não há uma resposta fechada para isso. Tudo tem a sua mais-valia, e o importante é que você seja fiel àquilo que você tenha noção dos meios que tem, que pode observar. E eu lembro que no Brasil tinha muitas missões de observação eleitoral domésticas ou nacionais, tinha umas bem interessantes e pessoas de faculdade de direito ou de procuradores. E é super interessante você poder ter um corte mais fino na observação que está fazendo. Por exemplo, as questões do gênero, acho que é super válido. Por exemplo, essas às vezes também tem com as questões da, não sei como é o termo no Brasil, mas da deficiência, pessoas com necessidades especiais. Ver se os conteúdos da campanha são adequados, com Uhum. pessoas com incapacidades físicas, cognitivas. É bem interessante. Aí, quem sabe, são as organizações que têm conhecimento na matéria que sabem mais quais são as necessidades dos seus membros. Então, eu diria que, dando uma resposta mais aberta ainda que essa pergunta, João, acho que tudo é válido. Você tem que procurar uma lente que seja adequada aos meios que você tem e fazer a análise a partir daí. Acho que é tão simples e tão complexo quanto isso. Sim, inclusive a Ana Cláudia Santana, nossa coordenadora da Transparência Eleitoral Brasil, ela estava comentando comigo alguns dias atrás de uma missão de observação na Guatemala, porque a Guatemala está tendo eleição agora e vai ter o segundo turno, a segunda volta daqui a alguns dias, acho que é dia 20 de agosto. Eles tiveram lá uma missão no primeiro turno com o enfoque indígena, com os povos indígenas, os povos originários. Isso é um enfoque bem legal para as missões, porque permite, como você disse, analisar como funciona o processo eleitoral daquele país com aquela perspectiva específica. Isso é bem interessante. É até uma coisa que a transparência eleitoral, a gente está pensando nisso, ideia da nossa coordenadora, para a próxima missão, ver qual tipo de enfoque nós gostaríamos de dar. É bem legal. Mas você disse uma coisa, Carlos, que eu acho bem interessante de destacar, e até para a gente conversar um pouco mais sobre isso, que é sobre o relatório final. Independente da perspectiva que tenha a missão, via de regra, né, as missões elas produzem esse relatório final, que é basicamente o quê? Um resultado, né, das constatações, do que foi observado. Você poderia contar um pouquinho mais sobre isso, para o pessoal que está acompanhando a gente entender o que é esse relatório, qual que é o objetivo dele? Eu acho que ela travou de novo um pouquinho. Ó, tá circulando a bolinha ali. Vamos ver se ela caiu ou se sou eu de novo. Aliás, se ela caiu de novo ou se sou eu agora. Vamos só esperar um pouquinho. Eu acho que a Carla caiu. Deixa eu só esperar um pouquinho que já já ela vai voltar. Eu vi, Ana, é ela mesma. Deixa eu já aproveitar, vamos ver se não tem alguma pergunta aqui. Olha, tem bastante coisa. Ó, perguntaram como faz para participar das missões da organização. Enquanto ela não volta, deixa eu só estender aqui o convite para ela de novo. Enquanto ela não volta, só informar, pessoal, que nós pretendemos observar as eleições do ano que vem aqui no Brasil e o processo de participação, isso varia de ano para ano, mas via de regra a gente faz uma espécie de processo seletivo. A gente vai informar quando nós teremos as vagas abertas para que as pessoas possam se candidatar a serem pessoas observadoras da nossa organização e a gente vai dar ampla divulgação nisso nas redes sociais. A Carla está falando comigo. Enviei o convite. Se recebeu. Nós daremos ampla divulgação quando a gente abrir o edital para recrutar essas pessoas. E aí é um processo seletivo que o edital vai explicar, mas de certa forma é uma convocatória. Perdão, isso, uma convocatória. A gente vai dar uma repercussão geral sobre isso, vai dar uma divulgação,
lá no edital e nos termos. Aí, a Carla voltou. Eu já explico mais um pouquinho sobre isso, pessoal. Quem quiser acompanhar, Olha, continua aí, tá? Tudo bem, Carla? travou, não sei o que está acontecendo. Estão me ouvindo agora? Então, eu tô te ouvindo bem, o pessoal deve estar te ouvindo também. É normal, a tecnologia veio pro bem e também veio pro mal. Às vezes a gente tem esses probleminhas aí, mas tá O tranquilo. oceano, É, aqui esse oceano no meio. não, fica tranquilo. Só para a gente voltar no assunto, Carla, antes de eu passar de novo a palavra para você, eu estava falando sobre o nosso processo de convocação, a convocatória para novos observadores e observadoras. A gente dá capacitação, a gente explica tudo, a gente tem vários módulos, digamos assim, que a gente explica o que é a observação, como funciona, mas a gente já fala mais sobre isso num outro vídeo, num outro momento agora, para falar com a Carla sobre a observação. Enfim, Carla, aí eu estava falando no finalzinho, antes de você começar a responder, sobre o relatório final de cada missão. Então, se você puder comentar um pouco mais sobre isso, como é, etc., o objetivo, por favor. Olha, isso mais uma vez depende do foco da missão. Mas eu diria que o relatório final será a peça importante, né? Você vai deixar registrado a contribuição e a sugestão para melhorar o processo. Então, é super importante você pensar também, e eu acho que é um processo coletivo, de pensar o que você acha que é importante referir e o relatório, primeiro, não ter só a observação, a gente não vive procurando problemas, a gente vai ver. Então, se tem uma coisa que está bem feita, você deve elogiar e ressaltar esse aspecto, não é? Dizer que essa coisa correu bem, ou que acha notável a organização, se alguma coisa, fazer esse elogio. Depois pensar de que forma se pode contribuir para a melhoria do processo eleitoral nesse país. Então, o Código Internacional, e tem o Código de Conduta Internacional, e que diz sempre que o objetivo é contribuir para a melhoria. Então, você sempre pode melhorar e tem que fazer uma crítica construtiva. E Uhum. também é muito importante pensar de que forma você pode escrever uma coisa, de que forma isso vai ser entendido. Então, no sentido em que você tem que pesar aquilo que você vai dizer e basear em observação direta, primeira mão. Você viu alguma coisa acontecer, você pode registrar, mas você tem que enquadrar o que está acontecendo e entender, e também ter bem essa noção que a observação ela é limitada. Se eu vou estar no dia da eleição, se estiver num país em que eu não falo a língua, não conheço a cultura local, então é necessário ter cuidado com as interpretações que a gente faz da realidade, né? Eu recordo uma vez, eu estava em Timor, ah, trabalhei com as Nações Unidas lá, e tinha um antropólogo, eu estava já fazendo meu doutorado, que falou uma coisa bem interessante, que é a gente não, os nossos padrões ocidentais, por exemplo, do que é coação, compra de voto, não são a mesma coisa, por exemplo, para quem vive numa aldeia, não é? Os códigos são diferentes. Então, você não tem a pretensão de aferir a realidade toda, mas você tem que basear e ter muito cuidadoso nas observações que você vai fazendo. E não extrapolar, não tirar conclusões precipitadas. Há coisas que são importantes numa cultura, outras não são importantes. A gente está sempre lidando com essas limitações. Mas depois também é bom perguntar, e dependendo do mandato que a missão tem, fazer, tentar ver também o que é invisível, o que pode ser. Você falou, e já falamos aqui algumas áreas que podem ser problemáticas, por exemplo, a questão da participação feminina, podem ser ou não. Onde estão as mulheres? Tem mulheres concorrendo? Onde estão? Ou, por exemplo, a questão dos indígenas. Tem, não tem? País sem indígenas? Por exemplo, a cor da pele, onde são as pessoas brancas, negras, quem vota? É muito importante também falar nisso, porque às vezes são os relatórios, se eles foram lidos, esperando que vão ser lidos pelas entidades com competência para isso, às vezes são a chamada de atenção, especialmente se forem instituições internacionais, para as entidades saberem, olha, o pessoal está olhando para isso, né? Onde estão essas pessoas? Então, é bem importante o relatório para ter essa contribuição também, né? Sim,
Eu me lembro até que, acho que na União Europeia, há um livro, um handbook que eles chamam de como acompanhar as recomendações que são feitas, né? Porque o relatório, às vezes, igual você disse, ele reflete o que a observação constatou. E aí faz os comentários que você disse que são pertinentes para cada missão. E depois, como acompanhar esses processos, né? É outra fase bem interessante do que ocorre pós a missão, né? É bem interessante mesmo. Tem duas perguntas ali no chat, ô Carlos, só para dar uma quebrada aqui um pouco na cronologia. A primeira pergunta é se você se recorda de alguma recomendação, alguma observação de missão que você tenha participado que foi acatada, que foi aceita, e se você poderia exemplificar. E a segunda ali é da Alice. Acho que você comentou no início da live, né? Se existe alguma previsão por lei em Portugal sobre a observação eleitoral. Porque no Brasil, só para finalizar e te devolver daí a palavra, no Brasil nós só temos uma resolução do TSE, mas nós não temos nenhuma legislação específica. Mas enfim, a palavra está contigo de novo. Sim, então essas são as perguntas do jackpot, né? E quase respondendo dois em um. A questão da observação eleitoral em Portugal, ela não está prevista, mas ela não está, digamos assim, para quem é jurista, positivada. A lei não prevê, mas não proíbe, né? Então, meu entendimento é que ela é permitida. Simplesmente a Comissão Nacional de Eleições tem entendido que não é permitida, mas ao mesmo tempo vai dando essa permissão para algumas organizações. E a ODIR, por exemplo, a OSCE, tem feito missões em Portugal e é uma das recomendações que tem feito consistente é que seja prevista por lei, seja aberta para todo mundo a observação eleitoral. E a observação eleitoral, seja internacional, seja doméstica, nacional, ela tem regras. Ela não tem que ser independente. Ela não pode estar ligada a uma candidatura, a um partido, ou o que seja. Tem que ter uma organização da sociedade civil. Mas esse é um exemplo de uma recomendação consistente que não tem sido acatada pelo Estado. Por exemplo, Portugal está em cumprimento dessa obrigação internacional. Em relação às observações, e agora ligando com a pergunta anterior, e eu preferia responder um pouquinho mais geral, nem o follow-up, o seguimento das recomendações, ele não nem é feito de forma diferente para cada organização. Então, a missão da observação eleitoral, por exemplo, no caso da União Europeia, a missão é vista como independente. Simplesmente o relatório ele vai se tornar um instrumento de política externa. Então, se a União Europeia estiver a negociar um pacote de ajuda externa, ela vai olhar o status do país e as recomendações na missão eleitoral e vai usar isso para também um instrumento de política externa de avançar os direitos humanos. Por exemplo, instituições como o ODIR, o OSCE, em cada missão, como é feito nos Estados-membros, elas vão relembrando os estados das recomendações que estão por acatar. Mas, digamos que o follow-up já está, digamos, fora da missão. A missão termina naquele processo eleitoral e depois como um contributo que fica e que, por exemplo, organizações da sociedade civil também podem pegar, se tudo correndo bem, partidos políticos, instituições, e dizer, não, tem aqui essas sugestões, ou não, se faz sentido, se não faz. Eu lembro, por exemplo, quando eu estava em Timor-Leste, tinha tanta organização fazendo observação, que às vezes também é um pouco uma fadiga. Então, você tem que analisar bem e ver o que é pertinente, mas são sugestões que ficam e que podem ser utilizadas, sim. Sim, com certeza. Você falou sobre a recomendação em Portugal de implementar uma legislação, certo? Sobre a observação eleitoral. Você diria que na ausência de uma lei, o que regulamentaria a observação eleitoral é aquela declaração dos princípios de observação eleitoral internacional? Aquele diploma mais internacional? Olha, eu posso falar sobre isso no caso de Portugal, com mais propriedade, digamos assim. No caso de Portugal, Portugal não está prevista a observação eleitoral, não está proibida. E Portugal adere, é membro da OSCE, da ODIR, e a Declaração de Copenhagen, que é a declaração fundadora que Portugal aderiu,
se obriga a cumprir e respeitar os critérios de observação eleitoral. Então, é um instrumento regional, a nível internacional, que regula isso. Eu não sei no caso do Brasil se tem essa resolução do TSE, algum instrumento regional, mas eu diria que são duas coisas independentes, de certo modo. No caso de Portugal, que eu consigo responder melhor, uma coisa é se é permitido ou não a observação eleitoral em Portugal, em meu entender, é uma obrigação do Estado. E outra coisa diferente é a forma de regular essas missões. Eu acho que um bom exemplo é a Declaração de Princípios para as missões internacionais, e ela está aberta para adesão das instituições internacionais que queiram, mas também tem uma declaração de princípios para a observação doméstica. Então, também por autossubscrição, e eu diria que é um bom referente, não só de compromisso, mas de guia, não é? Se, por exemplo, uma organização de sociedade civil, se não saber muito bem como é que faz, pode falar, vamos ler essa declaração de princípio, ver o que o observador faz e não faz. E tem um monte ali de guias e compromissos que ajudam muito a balizar e a ter o que o observador pode e não pode fazer. Eu acho que ajuda também bastante, né? Sim. No Brasil, a Ana até fez questão aqui de lembrar, nós temos a Carta Democrática Interamericana, que é a Carta da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que o Brasil faz parte, e que prevê ali a questão da observação eleitoral. Mas o nosso país também, o Brasil, não tem uma lei no sentido técnico mesmo, uma lei federal passada pelo Congresso Nacional que prevê isso. A Transparência Eleitoral Brasil, Carla, até tentou ajudar numa proposta de lei para poder prever a observação mesmo na legislação brasileira, mas isso nunca veio a acontecer. Mas, igual você disse, não impede do Brasil estar começando a ter as missões, até porque, se eu não estou enganado, acho que o The Carter Center pela primeira vez enviou uma missão no Brasil, acho que em 2022, não foi a primeira missão? Eu creio que sim, também. Então, é até uma pergunta que eu queria te fazer. Existem países, aparentemente, que fazem e recebem mais missões internacionais e missões nacionais, em relação a outros que não têm muito essa prática. Você acha que, como é que você vê isso? Como você vê, às vezes, um país tendo uma cultura maior, outro não tendo? Como que você avaliaria tudo isso aí? Olha, eu posso falar da minha experiência pessoal, obviamente, que é a minha e que é limitada, mas eu acho que a observação eleitoral é também um instrumento de política externa, tanto para quem recebe como para quem faz a observação. Por exemplo, quando eu estava em Timor-Leste, no Timor, como vocês falam, o país tinha muito orgulho do seu processo democrático e queria mostrar para todo mundo que eles estavam sendo uma democracia e convidava todo mundo para observar a eleição. E era bem interessante ver isso, essa abertura toda. E foi pela primeira vez quando eu me perguntei, bom, e no meu país, que supostamente se tornou uma democracia em 1974, com a Revolução, onde é que fica isso? Onde é que a gente pode melhorar, expandir, aprender mais? Onde é que está, né? Uhum. E eu acho que às vezes tem motivos diferentes, e às vezes pode acontecer que os países também tenham, especialmente em democracias, que fiquem com uma certa preguiça, não sei, democrática, e dizem, não, a gente já sabe tudo, a gente não precisa que venha a gente de fora dizer o que a gente tem que fazer. Mas eu acho que tem sempre espaço para melhorar e para abrir, não é? E acho também, fui consolidando essa visão que eu já estava falando para vocês, que é também uma forma de pensar como é que eu vou conquistar mais gente para essa causa, né? Especialmente no mundo em que a gente está hoje em dia, que tem crise democrática, descrédito, eleição, populismo. E a gente sabe que é muito frágil, né? A gente está caminhando num gelo muito fino. Veja-se o caso do Brasil, em que é um processo bem, bem fino ali, né? E eu acho que é bem interessante abrir a democracia e falar para as pessoas, não, venham ver, venham participar, o que vocês acham sobre isso? E acho que é muito interessante ter essa abertura e ter essa observação como uma forma de aumentar a participação no processo eleitoral, que já é um processo participativo. Eu acho que é bem interessante ter
Acho que seria bom conquistar para isso. Mas eu acho que no caso do Brasil, ah, também foi bem interessante ver como foi a observação eleitoral, que foi um dos instrumentos para a criação de confiança e toda essa abertura do processo eleitoral. E acho que é uma marca, por exemplo, no Timor também ficou essa marca da abertura do processo eleitoral. E foi uma coisa que ficou. Tem muita observação nacional, tem muita observação internacional e as pessoas tá tudo bem com isso, né? Faz parte, tem orgulho de mostrar como elas fazem as coisas bem, como elas fazem as coisas. E acho que é uma marca que fica e é isso, é bem interessante ver. Sim, não, é interessante isso. Eu ia até te perguntar justamente o que você consideraria como benefício da observação eleitoral, porque a gente ouve muito e escuta muito também sobre várias ideias de que a observação eleitoral contribui para cada país, né? Vários lados, várias facetas. Por exemplo, essa que você disse, de transmitir uma certa confiança para o processo eleitoral quando se há muitos observadores nacionais e internacionais. Também existe o benefício de receber recomendações, como você mesmo disse, sobre certos enfoques e perspectivas, como de gênero, de povos originários, entre outros assuntos, e também de poder aprimorar, assim, consistentemente o seu modelo de processo eleitoral, tornar as instituições mais fortes, tornar o processo mais com uma maior lisura, mais transparente, etc. Queria te perguntar nesse contexto se, por um outro lado, além dos benefícios, você vê alguma dificuldade que as missões enfrentam para que elas possam desenrolar o seu trabalho, né? Efetuar o seu trabalho. Se existem dificuldades e quais elas seriam, mais ou menos? Uhum. Olha, deixa eu só adicionar uma coisa que eu Claro. acho que é também bem interessante nesse espírito de abertura, a troca de boas práticas, né? Porque a gente não vai numa missão procurando problemas, né? Não vai buscando. Às vezes a gente vai ver e a gente pensa, bom, que baita processo que está aqui, que ideia tão interessante, pode ser também, e tem muitas instituições que fazem isso, coleção de boas práticas. Então, o relatório também pode mostrar uma coisa que está super bem organizada, uma ideia que é boa num certo nível, que pode ser partilhada com outros estados, ou membros de uma organização ou com outros estados. Também tem isso. Sim. Agora, a observação eleitoral também tem esse lado, você estava falando da dificuldade, às vezes tem um lado mais complicado, e é uma coisa que fala muito hoje em dia, que é de ghost observers, ou fake observers, que são organizações fantasmas que são criadas para branquear, digamos assim, para processos eleitorais que não são claros ou que não são transparentes. Então, eu acho que também faz falta uma análise crítica, mas eu acho que tem muito que ver também com a reputação da instituição. Então, acho que também é interessante que as instituições se preparem e, por exemplo, subscrevam os códigos de conduta, a conduta dos observadores, separar a atividade de observador de intervenção política, ter alguns cuidados, né? E também a forma como escreve no relatório, porque isso vai contribuir para o capital de prestígio e credibilidade da organização, né? E às vezes sabendo que a mais-valia vai estar em fazer um trabalho honesto, né? Que podem fazer, né? Acho que a questão da observação tem muita logística, né? Como vocês também sabem, vocês montaram uma baita missão com muita gente em todo o país. Não sei como vocês conseguiram fazer isso, né? Foi fantástico. E tem muita dificuldade, né? Mas acho que tem algumas, eu não diria cautelas, mas alguns cuidados para blindar ou para fortalecer a missão e a instituição, né? Não estamos procurando santos, mas algumas questões para dizer, não, essas pessoas estão fazendo um trabalho que foi o que elas propuseram fazer, né? Acho que é muito interessante isso. Sim, eu estava até pegando aqui o número exato, porque eu não me lembro de cabeça, mas em 2022, em termos de missão de observação nacional, a missão de observação eleitoral, a Transparência Eleitoral Brasil foi a maior nacional e nós tivemos, estou até olhando aqui no site do TSE, 98 pessoas registradas. Então a gente teve aí 100 pessoas
espalhados pelo Brasil, encarregadas de acompanhar e observar as eleições, né? Foi uma logística bem difícil mesmo, né? Como você disse. Foi bem complicado mesmo. Só até a título de curiosidade, né? Eu estava pensando nisso enquanto estava falando, sobre como que a gente pode identificar quais missões são essas Ghost Missions ou Ghost Observers e quais, por exemplo, têm credibilidade, digamos assim, né? Quais realizam uma metodologia de observação consistente. Eu fiquei pensando, no Brasil, o credenciamento das missões nacionais é atribuído à autoridade eleitoral, ao TSE. Como você acha que a gente poderia evitar isso, Carla? Evitar, eu digo, evitar de ter essas missões que acabam, acho que você usou uma terminologia de ocultando ali, ou de sendo utilizadas para dar ar de legalidade para algumas outras questões. Como que você vê essa questão assim, de quem acompanha as missões, né? Porque as missões acompanham as eleições, observam as eleições. E quem para você, ou como deveria funcionar, quem acompanha as missões? Como que seria isso? Olha, eu acho que essa é uma das perguntas, mas acho que vale por isso. A gente faz uma análise crítica também dos relatórios, e por isso que é importante ter, cada organização ter os seus relatórios, mostrar o trabalho que faz, o site, transparência, mostrar o que fez, o relatório. Eu acho que o primeiro ponto, em relação a essa questão dos observadores falsos, fake observers, se procurar na internet tem listas, né? Mas e tem sites onde tem alguns nomes. Havia uma muito conhecida, que é a Organização de Xangai, que tem pessoas da China, que é um país que não tem eleições, mas que envia observadores. Mas depois tem um detalhe, você não consegue, eu nunca consegui encontrar um relatório final deles, né? Você tem comunicados de imprensa, mas não tem relatórios finais. Então, isso é já um indício. Mas, além disso, você consegue ver pelo tipo de relatório que tem, ou que não tem, o que escreve. Não é uma malha tão fina, às vezes há um certo deixar passar de alguns aspectos, mas acho que tudo isso tem também depois uma interpretação, né? Acho que eu vejo mais do ponto de vista de cada organização tentar se proteger para não cair em alguns erros. E acho que é mais subscrição do código de conduta, publicar o relatório, alguns meios que tenha, não tem que publicar tudo, mas ter o trabalho, ser conhecido pelo trabalho que faz. Acho que é mais por aí do que a preocupação com os fake observers, porque acho que no fim, quem trabalha nessa área já sabe quem é quem, não é? Então, acho que é mais que a organização tentar construir sua reputação. Acho que isso é importante. Você falou uma coisa que eu assim, concordo número, gênero e grau, que é a questão do próprio código de conduta, né? Porque da perspectiva da missão nacional, acaba que as pessoas observadoras são partes do país, que são cidadãos do país que está sendo observado. Então, por exemplo, em 2022, nós tínhamos uma eleição complicada no Brasil e nós somos brasileiros acompanhando a eleição no Brasil. Então, esse código de conduta que você mencionou, e é até interessante falar um pouco sobre, estabelecer algumas regras, alguns requisitos para que a pessoa possa participar de uma missão de observação é algo muito interessante. Por exemplo, no Brasil, a resolução do TSE, que é a resolução 23678, ela diz que não pode uma pessoa observadora ser filiada a um partido político. Porque, afinal de contas, se você for filiado a um partido político, você pode ter uma tendência, e para você acompanhar o processo eleitoral de forma imparcial, isso restaria prejudicado. Quais outros aspectos assim de um código de conduta você entende que devem ser observados para uma pessoa poder observar uma eleição, Carla? Olha, eu acho que não queria entrar em muito detalhe, mas eu acho que a questão da isenção é mais uma questão de prática do que um estatuto formal. Eu Uhum. acho que todos nós temos preferências, mas eu acho que a conduta é uma coisa que sobrepõe a tudo isso. Acho que é possível ser membro de um partido e ter isenção naquilo que se está fazendo. Mas se você viu os códigos de conduta, tem, por exemplo, o Código Internacional, que também é muito interessante, o Código de Conduta Internacional, tem algumas regras, que é
Tem, por exemplo, a questão da interpretação, de não fazer, se não extrapolar de aquilo que você não viu, do respeito pelas autoridades locais, a soberania do país onde você está, de você respeitar tudo isso, não participar ativamente em ações de campanha e muitas outras questões. E, e você também tem isso no Código de Observadores para Observadores Nacionais, que foi também um código de conduta que foi desenvolvido por muitas organizações internacionais, e só recuar um pouquinho também enaltecer o trabalho dos observadores domésticos ou nacionais, porque são pessoas que já conhecem a realidade. Então, a nível internacional, a certa altura, as instituições pensaram, bom, em vez de a gente estar levando grandes missões, que são dispendiosas e pedem muitos recursos, quem sabe a gente pode construir massa crítica no próprio país. Então, aí começou também organizações como o NDI, que apoiam muito os observadores domésticos em vários países. Então, tem também um código de conduta e que é muito parecido nos princípios, que é não tomar parte na atividade de campanha, ser low profile nos comentários, não interferir. Então, o observador é que é a pessoa que vai ter uma postura discreta, digamos assim, não vai interferir, está vendo o que está passando, ter conhecimento. Eu acho que passa muito por aí. Acho que depois pode haver regras com mais, menos detalhe, mas acho que há princípios que são essenciais, a independência, a, se ver, observar, falar com todas as partes, ver com quem fala, pluralismo. Acho que é muito por aí a conduta dos observadores e códigos de princípios. Acho que é bom também para as organizações terem algumas regras, alguns princípios. Isso também ajuda bastante, eu acho. Sim, com certeza. Além a resolução do TSE, além de trazer vários requisitos, várias regras ali, como propriamente diz o nome resolução, eles têm ao final um código de condutas que o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil recomenda que toda missão adote com cada pessoa observadora, mas a Transparência Eleitoral também tem o nosso próprio código de conduta. A gente se espelhou bastante nesse código de conduta internacional que você falou. E, de fato, a pessoa low profile, essa pessoa que não expressa tanta opinião política, sobretudo em eleições, em missões de observação nacional, é essencial, porque, afinal de contas, todo ser humano é um ser político, né? Mas você não pode demonstrar isso no meio da missão, ainda mais se você tem uma preferência, se você desgosta de alguém, enfim. Você comentou sobre o NDI, Carlos, o NDI nos apoiou também, nos apoiou durante 2022 para que a nossa missão fosse realizada e fosse possível. A gente, acho que tem uma pergunta aqui que foi feita, umas três perguntas para cima, mas eu vou ver a última ali que o Ian mandou agora. O Ian, os códigos de condutas são de que ano? Já pendem de uma atualização? Você lembra de quando que foi feito esse código de conduta internacional, Carlos? Olha, essa pergunta é bem interessante e eu acho que é o seguinte, eu não lembro o ano, mas está construído na lógica de serem princípios intemporais, né? Esse princípio da independência, neutralidade, e eu acho que são coisas que ficam sempre vigentes. Vocês depois pode ter algumas questões de detalhe, mas assim, é um código bem geral e como o João falou, é também ele está pensado para que cada organização possa chegar e pegar. Esse é o objetivo, né? Você falou aí, vocês foram apoiados pelo NDI e tem muitas organizações ou tem outras instituições também apoiados. A ideia é mesmo essa, ser uma coisa simples, ter princípios gerais e qualquer organização possa pegar, usar, adaptar, pode incluir mais algumas coisas. Por exemplo, nessa altura, provavelmente não tinha código de conduta, não tinha normas sobre redes sociais, mas eu acho que a gente, quando lê independência, a gente sabe que não pode estar no Twitter sempre xingando um candidato, né? Isso não é ser independente, né? Não é ser neutro, não é falar onde vai observar a eleição no outro dia. Se... Então, a gente acho que consegue transpor. Acho que é uma pergunta interessante, mas acho que está simples para ser utilizado durante muito tempo e ter esses princípios, né? Você depois pode adaptar. E pode ver como funciona isso, mas a ideia é bem essa, é ser geral, né? Sim. Eu imagino que as redes sociais, a internet, na verdade, deve não, né? Mudou muita coisa, porque antigamente, talvez, expressar a opinião política era mais relacionado ao meio presencial, você usar uma roupa, você participar de um movimento.
E hoje em dia é muito difícil até você acompanhar em redes sociais o que, que cada observador e observadora, às vezes em uma conta cujo nome da conta da rede social nem é o dele, nem é o dela, e como a pessoa se expressa, né? Mas, de fato, é, é bem complicado mesmo. Nós temos, Carla, tá faltando acho que uns 3, 4 minutos só para completar uma hora. E se eu não me engano, já apareceu aqui no Instagram, o Instagram, o Meta, acaba derrubando a gente depois de uma hora, porque tem um Já limite. me derrubaram antes, então. Derrubaram você 2 vezes. Mas antes que a gente chegue numa hora e eventualmente derrubem a gente, aqui acabe a transmissão, eu queria fazer talvez uma última pergunta, que seria mais pessoal mesmo, né? Queria perguntar o que que você mais gosta da observação eleitoral? Se tá ali no dia da votação, se é você eventualmente conversar com os players eleitoral, se tem algo assim específico, porque eu sei que você, como você disse, acabou de participar de uma missão de observação. A Ana, nossa coordenadora, vai participar agora de uma e nos próximos dias, eu vou participar também. E eu particularmente gosto muito, acho uma atividade muito interessante, muito assim, rica. Eu queria saber de você, qual que é o ponto que você mais gosta assim, das missões que você já participou, se existe alguma coisa. Olha, eu acho que é uma excelente questão, obrigada. E eu estava pensando isso agora nessa última missão. Eu acho que é genuinamente a curiosidade. É você chegar num país e perguntar, vamos ver como é que isso funciona. Como funciona isso? E falar com as pessoas, ter reuniões, ver na rua o dia da eleição. E acho que é muito isso a curiosidade. Você está aí Tô, ainda? tô, tô Tô? aqui, prestando atenção, é a Ok. curiosidade. Eu tô bem focado Eu no que você acho está que é muito falando. isso. Ok, acho que é muito isso, acho que é a curiosidade, acho que é muito interessante e deixar espaço aberto, né, para você ser surpreendido. Por exemplo, Espanha é o país aqui do lado do meu, mas eu não fazia ideia como funcionava a eleição ali. Então você chega e você tem que, num curto espaço de tempo, entender como funciona isso, falar com as pessoas, como elas vêm, ver a teoria, o que diz a lei, o que fala a lei, como é na prática, se as pessoas estão confortáveis, se não estão confortáveis, como o sistema é diferente e não há certo nem errado taxativamente, né? Hum, Ah, as pessoas, quando eu falava que fazer observação eleitoral no Brasil, falavam, ah, sim, essa situação deve estar péssima. Mas se tem tanta nuance, tanta coisa que você pode, no meio de um processo eleitoral, você pode dizer, uau, isso é fantástico, né? Olha que processo. E tem tanta coisa diferente, recordando aquela planilha do círculo eleitoral, há tanta coisa diferente para você olhar que você pode deixar espaço para a curiosidade e ter esse aspecto genuíno. Como é que essa galera faz aqui a eleição, né? O que é que eu posso ver daqui? Acho que isso é bem interessante, deixar esse espaço para a curiosidade e para a surpresa. sim. Eu não tenho um currículo tão extenso quanto o teu em tantas missões, mas das missões que eu participei, assim, das internacionais, cada país que você chega, você com certeza vai aprender uma coisa diferente, você vai vivenciar uma experiência diferente, enriquecedora. Eu acho que, assim, todo mundo tem alguma coisa para ensinar, para contribuir e para mostrar, sabe? E a gente tem que estar muito aberto para poder entender a realidade do país, como você disse, né, na sua fala, da realidade do país observado e não a sua, né? Você tem que sempre se colocar no local de quem está lá, né, no país. Então, muito legal. Eu particularmente gosto acho que da mesma coisa, Carla, chegar lá e ver, experimentar o diferente, conhecer, aprender muito, observar e saber ver como alguém transforma uma coisa tão abstrata que é a democracia em uma coisa real, uma coisa objetiva. Você transmitir ali o voto de confiança para que o seu país seja dirigido por alguém, né? Isso é muito interessante. Carla, para encerrar, você tem alguma última fala? Gostaria de dizer alguma última coisa? O pessoal até mandou uma outra comentário ali, mas acho que não vai dar para responder. Você quer falar uma última coisa aí? Olha, não, queria agradecer, dizer que é um gosto para mim estar falando sobre esses temas. Eu acho que a gente também fica com o bichinho das eleições, não é? E a gente quer trazer muita gente para essa área. Então, eu espero que tenha sido interessante para quem está ouvindo, que vocês sintam motivados e tem sempre espaço para participar em democracia, esse é o espaço, nem que seja
votando, falando para vizinho, amigo, como é importante votar, a sua escolha, a democracia, também praticar a democracia no dia a dia, né? Você está com os amigos, com a família, tentar exercer isso. E acho que é um pouco isso a nossa causa, né? Aumentar a democracia e ver como ela funciona em partes diferentes do mundo. Acho que isso é bem o desafio. E eu acho que no mundo que a gente vive hoje, acho que é um exercício interessante trazer esse processo, essa democracia para o nosso cotidiano, e agora com participação de mulheres, com participação de todo mundo, né? Se você vai organizar uma fala na universidade, na sua associação, tem homem, tem mulher, tem jovem, tem menos jovem, então onde está essa mistura de pessoal? Eu acho que isso é muito importante e ouvir o que os outros têm a dizer, tentar ver como é que eu vou aprender, como é que a gente vai fazer, misturar tudo aqui, né? Sim, Acho que é bem isso. sem dúvida. Carla, eu agradeço demais, demais mesmo a sua participação. Muito obrigado. É incrível conversar Olha, com obrigada você. eu, é incrível estar aqui com vocês. Eu adoro o vosso trabalho também, deixa eu falar, né? Com certeza. E a gente também adora o seu trabalho, te prestigia muito, agradece mais uma vez. A Ana tá mandando um forte abraço para você, tá agradecendo mesmo, tá? E é isso, pessoal. A gente fica aí, dando um abraço na Carla, agradecendo mais uma vez. Nós temos outros 2 encontros para terminar essa saga aí de missão de observação, um giro ao redor do mundo. Agradecendo de novo a Carla. Te espero aqui no Brasil para mais um café no aeroporto, Carla, para a gente trocar mais Vamos ideias. lá, vamos nessa. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, Obrigado por quem nos obrigada. acompanhou. A gente segue aí em contato. Uma boa noite, um bom restinho de semana a todos e a todas. Tchau, tchau. Um Tchau, abraço. obrigada, tchau, tchau.